Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala, turma, bom dia. Hoje é terça, 2 de julho, e este é o seu Diário Econômico. O calor no dólar não para, ele foi bater 5,68 na máxima de ontem contra o nosso real. Os nossos pares emergentes também perderam, só que o Brasil segue jogando mais lenha nessa fogueira. Aquela máxima de que entre os preços financeiros só o dólar sensibilizaria Brasília ainda não parece estar valendo. Bom, na verdade, esse nível de dólar parece estar se incomodando alguns, só que o diagnóstico ainda parece estar longe de estar certo, a meu ver. O governo ainda parece convencido de que os receios do mercado, que tem puxado a moeda, não são justificados. E o Banco Central e o mercado financeiro pessimildo seguem sendo vistos como os responsáveis pela desvalorização. O mercado já está acostumado a levar essa pecha, né? Ainda que, se de fato os fundamentos fossem melhores do que se está precificando, passaria a existir o incentivo do próprio mercado financeiro para apostar a favor do real. Mas, como diz um trader amigo meu, o dólar parece estar sem goleiro hoje. O fato é que a âncora fiscal brasileira tem sido posta à prova há dias, meses e anos, mas agora as declarações acabam levando os analistas a colocar alguma dúvida sobre a âncora monetária também. Ou, no bom português, a turma está começando a não só ter dúvidas sobre a condução das nossas contas públicas, como a ter desconfianças também sobre a gestão dos nossos juros. E aí pega o gringo, por exemplo. Eles sempre foram bem menos preocupados com o nosso fiscal, do que o investidor local, porque o fiscal é mal conduzido em várias partes do mundo há anos e até piorou no pós-Covid. Mas quando ele olha para um emergente como o Brasil, uma das coisas que pode atrair esse capital dele é um juro que pelo menos pague o risco de se colocar dinheiro no país mais arriscado. Só que se passa a ter um risco mais verdadeiro de interferência nos juros, aí a propensão a sair dele é maior. Daí o fato da notícia de aposta recorde de estrangeiros contra o real ser atualizada semanalmente. Uma moderação do câmbio ainda depende primeiro de uma moderação de tom e, mais consistentemente, de uma moderação dos gastos públicos. Se não vier, resta para a gente torcer para os juros globais em geral caírem logo e mais do que o esperado, o que os banqueiros centrais ainda não conseguem prometer. Sobre juros, então, eu quero trazer 2 pontos aqui para vocês. Primeiro, aqui dentro, é importante dizer que se tivesse uma reunião do Copom hoje, o risco de alta da Selic entraria no radar. Olhando só para o câmbio, por exemplo, com 5,30, a inflação que o BC estimava para 2025 chegava em 3,4%, ou seja, já estava acima dos 3% que é a meta. Com esses 6,5%, 7% de desvalorização do câmbio que a gente viu nos últimos dias, esse IPCA poderia ir para 3,6% nas contas dele, até com 2026 sofrendo alguma desancoragem da meta de 3%. Então aquilo que parecia prêmio da curva curta de juros aqui no Brasil, ou um exagero que já estava precificando a possibilidade da Selic subir, talvez já não pareça tão loucura assim mais. O segundo ponto sobre juros vem lá de fora. Até amanhã acontece o Fórum de Sintra lá em Portugal, que é um encontro promovido pelo BC Europeu com outros banqueiros centrais, alguns acadêmicos também, etc., para discutir pautas no entorno do tema política monetária. Muitas vezes esses eventos eles dão pistas de como as narrativas dos bancos centrais mais importantes do mundo vão se dar a partir daqui. Em uma das sessões, ainda na manhã de hoje, o Roberto Campos Neto divide o palanque com a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, e com o presidente do Fed também, o Jerome Powell. O mantra atual deles tem sido preferir não dar grandes indicações sobre o que eles querem fazer no futuro próximo. E cada um pelo seu motivo, O Roberto Campos pela crise de confiança que a gente está discutindo, a Lagarde pelas novas incertezas políticas na França, aliás, que vieram logo depois dela ter começado a cortar os juros, e o Powell por não ter claro que a inflação americana está indo para a meta mesmo, dada toda essa força da economia americana que a gente tem visto. Enfim, ainda tem cheiro de cautela no ar e juros caindo muito devagar lá fora, o que não ajuda a gente a se animar por aqui também. Bom dia, bons negócios e sorte sempre!